O fator se chama Donald Trump. Donald Trump, ele é eleito nos Estados Unidos presidente americano. Se eu perguntar para você, ano que vem, 2026, a gente tem novas eleições no Brasil. Se eu perguntar para você quais são as pautas da eleição do ano que vem, você vai me responder assim, Fábio, certamente saúde, educação, segurança e economia. Essas pautas sempre estão nas eleições brasileiras. Só tem um detalhe. As eleições americanas teve saúde, educação, segurança, economia, isso tudo foi pauta. Mas teve uma outra pauta chamada imigração. Donald Trump foi eleito pelo povo americano com ampla maioria, batendo muito na pauta imigração como parte do problema americano, ou culpa de grandes problemas americanos serem culpa de imigrantes. Quando o Trump entra, existe um pavor nos Estados Unidos, isso se estende até hoje, essa insegurança jurídica. Pessoas que viviam e vivem nos Estados Unidos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nunca houve uma possibilidade real dessas pessoas se regularizarem. Pessoas que têm filhos, pessoas que construíram empresas, negócios, compraram carros, criaram suas vidas, desenvolveram suas vidas. Hoje estão sendo deportadas dos Estados Unidos, 20 anos depois. E eu não estou falando de criminosos. Não estou falando. Porque criminosos também estão sendo. Criminoso eu apoio. Desculpa. Se você não concorda, eu concordo. Criminoso não está legal, manda embora. Não precisa você ter essa pessoa no teu país. Ok? Não sou obrigado a ficar segurando criminoso aqui dentro. É o meu pensamento, você pode discordar à vontade. Agora, gente correta, trabalhador, e isso começou a acontecer nos Estados Unidos. Final de 2024, ele foi eleito, ele tomou posse em janeiro, se eu não me engano, 20 de janeiro de 2025, já chegando com o pé na porta. Já chegando com o pé na porta. Falando sobre imigração e deportação, a mídia brasileira, infelizmente, não é uma mídia que nos ajuda muito, porque estava lá mostrando, vocês vão lembrar no início do ano, várias e várias matérias falando sobre deportações de brasileiros, até algemados nos aviões, passando fome, quando iam ver, eram deportações do governo anterior ainda, do Biden, né? Então, a mídia nos atrapalha muitas vezes, infelizmente. Com o máximo respeito que eu tenho à mídia, muitas das vezes ela não nos informa, né? Mas é um fato. É um fato. Não está fácil para pessoas que vivem nos Estados Unidos ou que tentaram se regularizar, conseguirem se regularizar, uma vez que não há mais a possibilidade ou a clareza daquilo que de fato tem que ser feito. Infelizmente, eu tenho pessoas que eu conheço que vivem nos Estados Unidos que dizem que hoje você quase que está na mão do funcionário que vai te atender. Isso é terrível. Isso é terrível. O que acontece, então, na Europa em 2025? Em março de 2025, a Itália, através de um decreto absurdo, vergonhoso, tenta, no apagar das luzes, querer... Por que eu digo no final de março? Porque teria recesso logo depois, no meio do ano. E o decreto de urgência, que era ilegal, ele tem uma validade de 60 dias e cairia quase no período ali de recesso do meio do ano, do verão europeu, é feito pelo Antonio Tajani, com o apoio da primeira-ministra Giorgia Meloni, e fere gravemente a Constituição italiana, tentando tirar direitos adquiridos dos italianos. Nessa mesma toada, dessa mesma maneira, vem logo em seguida o governo português, que lembra do ministro, do primeiro-ministro Montenegro? Então, ele também foi destituído. Lembra que ele entrou em março de 2024? Ele foi questionado e foi destituído. Foram chamadas novas eleições para ele agora em 2025, quase que um ano depois no poder. Ou seja, ele caiu e pôde voltar para o governo esse ano. É só você olhar na internet e você vai ver. E aí, o que aconteceu em Portugal? Um partido chamado de Chega,
que é mais à direita, aqui se fala de extrema-direita, ultradireita, né? Aí você faz o que você quiser, mas mais à direita, que tem o seu presidente do partido chamado André Ventura, que é nitidamente um populista, alguém que gosta de bravatas, né? Fala muita coisa da boca para fora, irresponsabilidades, ao meu ver, né? Eu acho que eu tenho esse direito de ter opinião também, né? Não concordo com 98% do que ele fala. Esse cara teve muita força na última eleição em Portugal. Lembra? Os principais partidos eram PS, Partido Socialista, e o PSD. E aí o que aconteceu? O parlamento, né? O parlamento era normalmente dividido por esses dois partidos e outros pequenininhos. Esse partido Chega, ganhou muita força nas últimas eleições. E para você governar, você precisa ter maioria. No primeiro mandato do Montenegro, o que ele fez? Ele fez o seguinte, para ele ter o 2-1, o Chega era a terceira força, ele se juntou com o PS para governar, para ter maioria, para fazer o 2-1 contra o Chega. Nesse segundo mandato, como o Chega ganhou mais força, ele fez o 2-1 PSD Chega e deixou o PS de escanteio. Entenderam isso aqui? Para você ganhar, para você aprovar a tua pauta, você tem que fazer 2-1, você tem que ter maioria. Então, aquilo que ele tinha feito no primeiro governo, PSD, ele fez o contrário. PSD, Chega. Chega é o nome do partido, tá, gente? O que aconteceu? Esse Chega tem uma pauta anti-imigração. A culpa é do imigrante, o problema de Portugal é do imigrante, não sei o que é o imigrante, não sei o que. E aqui deixa eu deixar um parêntese muito claro. Eu sou contra a imigração ilegal, ok? Na minha casa tem regra, só entra quem eu quero, só entra quem eu deixo. Eu acho que todo país tem direito de ter regra. Mas eu também acho que essa regra precisa ser clara e precisa ser uma regra que a pessoa tenha segurança jurídica. Não dá para a regra ser uma hoje e outra amanhã. Não dá para ficar mudando de 6 em 6 meses. Porque se eu estou dentro de um planejamento de mudança, eu não consigo mudar de país da noite para o dia. O meu planejamento ele vai demorar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Se eu começo com a regra A e termino com a regra B, qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. E é isso que vem acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos, vem sendo feito um monte de propostas, um monte de bravatas, um monte de coisas prometidas que não são cumpridas e que geram insegurança para as pessoas. Que geram essa sensação de que é uma bagunça. E desculpa, os políticos, e aqui eu vou falar uma coisa a respeito do nosso Brasil, que eu sou brasileiro e amo o Brasil, acho que eu tenho esse direito também. Sabe quando a gente fala que os nossos políticos em Brasília estão completamente distantes da realidade? Sabe? Não é possível que esses caras aprovaram isso. Eles estão vivendo em que Brasil? Você já teve essa sensação? Não é diferente aqui, não. O político daqui também parece que ele está vivendo num outro mundo. Ele não tem noção do que está acontecendo no mundo real. Não tem. E eu posso dizer isso tranquilamente porque eu convivo com muita gente. Eu lido com muita gente. É totalmente absurdo. Esses dias eu fiz uma publicação no nosso Instagram, nos stories, até brinquei lá com aquele filme lá do... Esqueci o nome agora, do Bota Casaco, Tira Casaco, esqueci o nome do filme. Esqueci o nome. Tem o Jack Chan agora, mas tinha o Miyagi lá antigamente. Karate Kid? Acho que era isso. Acho que era Karate Kid, exato. O Bruno, japonês, já sabe, né? Mas o filme é chinês, né? Desculpa. Karate Kid lá. Bota casaco, tira casaco. O que é o bota casaco, tira casaco? Eles fizeram, não, a partir de agora não vai ter mais carimbo nos passaportes. Agora vai ser tudo online, vai ser tudo digital, vai ser tudo não sei o quê.
Show, eu sou muito a favor de tecnologia, reconhecimento facial e não sei o quê. Beleza, eu sou favorável. Agora, deve ter um mês isso. 3 dias depois, volta carimbo. Porque estavam filas de 4 horas no aeroporto de Lisboa. Será que ninguém entendeu, ninguém percebeu, ninguém fez uma análise das demandas do aeroporto de Lisboa para perceber que 5 guichês, 10 guichês não são suficientes? Gente, se isso eles não conseguem perceber, imagina 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 700 mil processos. Só para te dar uma referência, sabe o que são 700 mil processos em espera? São 10 Maracanãs lotados. Você tem essa referência? Você tem noção do que é 10 Maracanãs lotados? Aí eu pergunto para você, às vezes as pessoas nos perguntam isso. Fábio, eu tenho mais de 80 anos, eu quero urgência. Aí eu pergunto para você, quem é urgente dentro de 700 mil pessoas? Fábio, eu tenho um problema de saúde. Fábio, eu tenho minha avó, meu avô tem um problema de saúde, o meu pai tem um problema de saúde. Como que a gente vai conseguir ter urgência dentro desse caos, dentro dessa realidade? Eu posso dizer tranquilamente, porque nós tínhamos uma cliente nossa que estava para ficar cega. Cega. E essa pessoa mandou todos os documentos, exames e tal, e a pessoa chegou. E a gente submeteu o pedido, submetemos o pedido para o processo. E sabe o que aconteceu? Eles falaram, ela não precisa da cidadania para curar os olhos. E aí? Se eu falo isso para um cliente, meu Deus do céu, eu sou processado, eu sou destruído. O governo fala aí, ó. O que eu quero que você entenda é que às vezes você está com raiva, como se a responsabilidade fosse nossa, mas a responsabilidade é totalmente do governo. E eu vou provar para você isso. Eu vou mostrar para você isso, se você ainda não acredita.